Boa tarde, Andreia. É um gosto enorme ter-te aqui connosco no Retail Lab e tenho a certeza que será uma sessão extraordinária, eh, e que vamos ter o prazer, de facto, de partilhar com os nossos ouvintes. Portanto, a Andreia Lança Magarreiro é diretora de marca na Benamor, e esperamos, aliás, nesta sessão, explorar os desafios e as oportunidades de transformar uma marca com muito património, com muita história, 100 anos, de facto, naquilo que é o novo retalho e nos desafios que o novo retalho de facto aportam, direcionando a sua oferta a clientes nacionais, mas também a clientes globais. Cada vez mais essa é um dos objetivos da marca, assim me dirá a Andreia, e com glamour, com inovação, com tradição, portanto, juntando cosmética e também diria o bem-estar, porque portanto, a marca proporciona isso, e espero, de facto, nos próximos 15 minutos, desafiar a Andreia, portanto, a partilhar aqui a sua experiência, a sua larga experiência neste mundo da cosmética e também do retalho, portanto, e que seja, de facto, uma sessão extraordinária. Obrigada pelo Bem-vinda. convite. Obrigada. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, é verdade que, ou seja, concordo em absoluto. Portanto, Ben Amor é de facto uma marca que tem tentado unir isso tudo, portanto, a componente da tradição, com a parte da inovação, com o bem-estar e a cosmética, e que vamos agora explorando ao longo do podcast. Muito bem, excelente. E nesse sentido avançaria para as primeiras questões, que é como é que se reposiciona uma marca histórica com 100 anos, como a Benamor, portanto, no mercado nacional e talvez no mercado internacional, mas já me dirás. Sim, sim, portanto, nós trabalhamos simultaneamente o mercado nacional e internacional. O mercado nacional, para nós, obviamente, é prioritário porque foi aqui que a Benamor nasceu. Nascemos em Lisboa, em 1925, portanto, há 100 anos atrás. E é um grande desafio trabalhar esta lógica de tornar a marca cada vez mais relevante para o tempo em que ela se encontra. Portanto, e aqui como é que isto se faz? No fundo, é olhando sempre para trás, garantindo que temos bem presente o que é o ADN da marca, de onde é que veio a marca e quais é que são, no fundo, aqui os valores-chave a que lhes estão associados, mas sempre tendo em vista o futuro. Portanto, não queremos e não podemos correr o risco de ter uma marca que se torna uma marca demasiado colada ao passado, demasiado marca museu. Também não podemos correr o risco de sermos de repente tão inovadores que quem hoje é fã da marca deixa de se rever nela, e portanto este equilíbrio é de facto chave de conseguir garantir que conseguimos ter a melhor fórmula de inovar, mas de forma consistente com aquilo que é a marca, que é o ADN da marca e que são os valores. Isto tanto para o público nacional como para o público internacional, seja através das nossas lojas, seja através, no caso internacional, através de parceiros, distribuidores com quem trabalhamos. E portanto tem sido um trabalho excepcional feito por toda a equipa. Portanto, eu estou na marca há 2 anos e meio, mas o trabalho já vem de trás e já vem do CEO e vem de todas as equipas que trabalharam e que continuam a trabalhar hoje na marca, mas sempre com esta perspectiva de equilíbrio, de inovar, mas não esquecendo de onde é que vem a marca e o que é verdadeiramente a essência da marca. Muito bem, essa autenticidade, no fundo, não é? Portanto, a tradição que a marca aporta, que visiona com facilidade, até nos traços florais que os produtos apresentam. Eu vou colocar-te aqui uma questão provocatória, no fundo, que é quando olhamos para as lojas físicas, se todos aqueles aspectos florais não se confundem com produtos alimentares, ao contrário daquilo que a marca de facto efetivamente representa. É a autenticidade que está por trás, é a tradição, é manter isso que a marca quer respeitar, no fundo. Sim, ou seja, em primeiro lugar, acreditamos que não haverá essa confusão, pode sempre haver, uma pessoa que seja mais distraída ao passar pela loja, não digo que não, mas acredito que quem se aproximar da loja vai conseguir perceber o porquê destes elementos botânicos que nós temos em grande parte das nossas lojas. Há algumas em que nós conseguimos ter mais presente esta componente da botânica, como é o caso da nossa loja ali no Largo Camões, por exemplo, que é a nossa flagship, em que nós temos um teto completamente trabalhado
trabalhado com alecrim preservado, com tangerinas, temos o Vasta Gama que tem o teto com flor de jacarandá, portanto, e porque é que temos, de facto, em algumas lojas, porque é que temos estes elementos botânicos? Porque um dos pontos-chave da marca tem muito que ver com garantir que fazemos o bom tributo à botânica portuguesa. E o que é que está por detrás disto? E no fundo, a presença das flores, dos frutos, são no fundo um símbolo de algumas das nossas de algumas das nossas guidelines internas, que são, por exemplo, garantir que todos os produtos têm pelo menos um ingrediente, um extrato natural de origem portuguesa. Portanto, e a consistência, esta questão da consistência passa por várias áreas, não é? Há vários touch points para trabalhar a consistência e um deles é claramente, ok, se a marca faz questão de um dos seus eixos, um dos seus pilares ser este tal tributo à botânica nacional, como é que isto se faz? Faz-se através de elementos em loja, faz-se através da presença de extratos de origem nacional e natural nos nossos ingredientes e, portanto, acabamos por garantir esta consistência e credibilidade, não é? Porque não é só dizer, é também fazer, é mostrar, é comunicar. E para nós, nas lojas, os elementos visuais são claramente fontes de comunicação. E a lógica do bem-estar associada às fragrâncias, aos ingredientes, às cores, tudo isso são elementos que no retalho são super importantes, que em termos de packaging são super relevantes e por isso faz todo o sentido que nós consigamos manter estes elementos presentes em loja e não haverá melhor forma do que ir a uma loja e tentar perceber exatamente esta visão que é um bocadinho teórica, mas também é prática, porque também é real. Eu que conheço bem essa loja, senti-me agora a viajar, não é, dentro da loja com a tua narração, no fundo, de todos esses elementos. E a verdade é que, se os nossos ouvintes tiverem curiosidade de visitar a loja, com certeza que vão conseguir facilmente entender todos os elementos que referiste. De alguma forma, isto leva-me para a pergunta seguinte, que tem a ver com a experiência de compra, ou uma experiência omnicanal, se juntarmos aqui o físico e o digital, mas já lá vamos. Eu queria, de facto, perguntar-te primeiro, então, se esta experiência física, de ter espaços físicos com esses elementos sensoriais que acabaste de referir, se de facto é estratégico para a marca para chegar mais perto dos consumidores de sempre, não é, dos 100 anos, mas também dos novos consumidores com esta tradição, e agora juntando um pouco aquilo que referimos anteriormente, com esta tradição e com esses elementos florais, permite-me esta expressão, nas embalagens. Como é que isto se consegue fazer através do ponto de venda físico, se quiseres falar um pouco mais sobre isso? Sim, ou seja, para nós os pontos de venda, as lojas, não é, têm vários objetivos. Elas respondem a um objetivo de trabalhar a brand awareness, porque é uma forma da pessoa tomar contacto com a marca, não no formato tradicional da mídia que nós estamos habituados, mas também é uma forma de trabalhar a brand awareness. É, por outro lado, uma forma de comunicação que vai para além da marca e que permite a expressão dos valores intrínsecos, dos valores aqui no fundo do tal ADN da marca, dos benefícios dos produtos, da nossa visão, tudo isso é muito mais fácil de comunicar em loja do que se formos fazer um anúncio de rádio, do que se formos mesmo online, num site online, não é? Portanto, é muito mais tangível quando se está em loja, portanto, surge aqui também como um ponto de comunicação e surge também como um ponto de acessibilidade ao consumidor, de garantir que esta marca, que é uma marca portuguesa e que tem o objetivo de estar cada vez mais presente na rotina do consumidor português, como é que isso se faz? Faz-se colocando a marca mais acessível, mais próxima do consumidor que nós queremos fidelizar e recrutar. E por isso, nós nos últimos anos duplicámos o número de lojas, portanto aumentámos aqui o número de lojas, exatamente para tornar a marca mais acessível, seja do ponto de vista de brand awareness, seja do ponto de vista de tipologia de produtos, de comunicação, de experiência. E um último objetivo surge exatamente associado à experiência. Portanto, falando de uma marca de cosmética que vive muito de texturas, que vive de fragrâncias, que vive muito do storytelling, porque cada gama que nós temos tem um storytelling, tem uma história por trás.
Isto é muito difícil de se fazer online, isto é muito difícil de se fazer num formato que não seja um formato presencial, que não seja um formato físico. E, portanto, as lojas acabam por ser um veículo também da complexidade que é a marca, que são os nossos produtos, e um veículo de um trabalho do ponto de vista de sensorialidade a 100%. E por isso são canais mesmo muito importantes. Por outro lado, a marca Benamor tem outra característica que eu acho fascinante, que é todas as lojas são de alguma forma diferentes umas das outras. Conservamos, como é óbvio, elementos-chave, ou seja, o azulejo é sempre o mesmo, a pedra que nós utilizamos nacional é sempre a mesma, portanto, nas bancadas, o formato dos móveis, regra geral, é sempre o mesmo, os candeeiros, portanto, há claramente elementos que estão comuns e que são comuns a todas as lojas, mas depois as lojas vão tendo ambientes um bocadinho diferentes. Por exemplo, a nossa loja do Príncipe Real é toda cor-de-rosa, um rosa salmão, porque a inspiração é da nossa gama de rosto, que é cor-de-rosa, e é uma loja um formato muito mais romântico, enquadra-se ali também numa zona com uma construção pombalina, uma construção antiga, e portanto respeitámos isso, e então temos um formato de loja no interior, respira-se um ar completamente diferente do que será, por exemplo, a loja da LX Factory, que é uma loja que nasce no seio de uma zona industrial, de uma zona de fábricas antigas, não é? E que, portanto, a própria loja, o interior da loja também se adaptou a esse contexto. Ou, por exemplo, a nossa loja das Amoreiras, que já é um formato completamente diferente, ou da Oeiras Parque que falávamos há pouco, que também é um formato completamente diferente, e dentro de um centro comercial, um tom azul bebê, porque é inspirada na gama Gordíssimo. Aeroporto do Porto, lilás, com uma árvore no centro da loja, porque é inspirada na gama Jacarandá. Isto para quem trabalha marketing é super entusiasmante, é mesmo um modelo de retalho diferente e super interessante de explorar, e que para o consumidor é um bocadinho uma lógica é um convite para conhecer as lojas. Portanto, conhece uma loja, mas no fundo estamos a convidá-lo a conhecer todas as outras lojas, porque todas as outras lojas vão ter a oportunidade de o surpreender de alguma maneira. E para quem trabalha a área do retalho, eu acredito que isto é uma peça-chave e uma peça super importante de trabalhar aquilo que tanto se fala, que é a experiência de consumidor. E, portanto, daí isto para, assim, na nutshell, como se chama dizer, a importância das lojas resume a estas variáveis todas. Isso é muito interessante, no fundo, ter estes conceitos todos diferenciados sob uma mesma chancela e com equilíbrio para que os clientes percebam que é Benamor, mas que depois possam explorar conceitos diferentes. Isso é muito interessante. Confesso que me fui apercebendo, portanto, da estratégia e parabéns, de facto, por essa estratégia, porque me parece muito bem conseguida. Parece não, tenho certeza que é muito bem conseguida. Na questão sensorial, há aí um pormenor também relevante que eu aprecio na marca, é a possibilidade dos clientes poderem tocar os produtos, não é? Portanto, aqui quando nós falamos entre o físico e o digital, a capacidade de diferenciar o físico e o digital está nos sentidos, não é? E o tato é um sentido primário, mas que é, no fundo, fundamental. E é fácil, é acessível, e o talento humano que a Benamor tem e disponibiliza, de facto, ao cliente, contando uma história, ao mesmo tempo que permite que os clientes tenham contacto com o produto. Isso é muito interessante. E é muito importante, ou seja, um dos pontos-chave, claramente, do nosso retalho tem mesmo a ver com a qualidade das equipas. São equipas extraordinárias em termos de atendimento, em termos de capacitação técnica, faz mesmo a diferença. E para nós a diferença entre o digital e o físico, que é assim, ou seja, que são complementares, mas ao mesmo tempo têm propósitos diferentes. Ou seja, o digital aqui tem claramente a questão da conveniência e do prolongar de uma experiência que pode ter acontecido já em loja. Em loja a palavra experiência é exatamente aquilo que se vive em loja. Pelo conselho, pelo diagnóstico personalizado, pela experimentação das texturas, dos aromas, as cores, ou seja, é mesmo uma experiência que se vive em loja e que é muito importante para nós. E, portanto, aqui a conciliação do físico e do online, do nosso comércio online também temos,
surge, acontece, de forma aqui a tocar touchpoints diferentes e momentos diferentes da jornada do consumidor. Muito bem, excelente. Que tendências é que, quando olhamos hoje para o retalho internacional, é que a marca está a adotar e que de alguma forma pode ser visível no ponto de venda ou na forma como os clientes experienciam quando contactam a marca? Há alguma tendência que queira partilhar? Há várias, ou seja, nós vamos estando assim atentos às tendências que vão surgindo. Dentro da loja física, privilegiamos claramente a questão da tal experiência de que falávamos há pouco, e para nós a experiência tem muito que ver com desde a forma como a loja está organizada, desde a parte das categorias, a própria jornada que nós conseguimos que o consumidor faça. Há lojas pequeninas em que a jornada é muito curtinha, há lojas maiores em que a jornada acaba por ser estudada de forma a garantir uma visão clara do que é cada categoria, o que é que cada categoria vai aportar ao consumidor. Temos investido muito também, no bom sentido, com as equipas, garantindo aqui a boa capacitação para que esta lógica de experiência em loja aconteça da melhor forma possível, porque é impensável estarmos a aconselhar uma gama ou uma fragrância a uma pessoa que se identifica zero com aquele tipo de fragrâncias ou com aquele tipo de gama. E para a nossa experiência tem muito a ver com isso, tem muito a ver com saber ouvir o consumidor, perceber exatamente qual é que é o perfil que temos à frente ou a quem é que ele quer oferecer, seja o que for, e conseguir, no fundo, sugerir o produto ou a gama que encaixa como uma luva. E, portanto, para nós, isto parece básico, não é? Isto parece básico, mas não é. E depois há muitos desafios e muitas tendências que estamos a acompanhar, a questão da digitalização enquadrada com o espaço físico, que aos poucos também temos vindo a fazer. Estamos a trabalhar do ponto de vista de CRM, implementando de facto aqui um email marketing cada vez mais personalizado, mais segmentado, a integração das vendas em loja física com a comunicação que é feita depois online, programa de fidelização online também. Portanto, há uma série de coisas que estamos a ir fazendo, porque claramente que o retalho físico é importante, mas não pode viver a solo, não é? E, portanto, estamos a acompanhar e vamos tentando acompanhar o mais possível e implementar aquilo que vai fazendo sentido. Diferenciação é uma palavra que eu adoro no marketing. Para mim, a mais importante, diria. Num mundo tão complexo da cosmética, com tanta concorrência, com tanta concorrência a chegar, como é que a marca olha para esta concorrência e que caminho é que quer seguir? Eu percebo que é um caminho de diferenciação, mas a Andreia provavelmente explicará melhor este caminho. Sim, a marca por si só é uma marca diferente de todas as outras, não é? Estamos a falar de uma marca que tem 100 anos, de uma marca alicerçada nesta lógica da cosmética, mas que é uma cosmética de bem-estar, que em termos de imagem também tem uma imagem muito art déco, não é? Tem uma série de storytellings muito vincados e muito associados a Lisboa, a Portugal. Portanto, isto só de si vai fazendo a sua diferenciação enquanto marca. Os produtos em si, quem experimenta também nota a diferença e gosta, portanto, a própria parte dos produtos também trabalha a diferenciação. Relativamente à concorrência, para nós, o grande objetivo da marca, portanto, é estar presente na rotina diária dos portugueses, cada vez mais presente e com cada vez mais portugueses. Portanto, há aqui uma componente de fidelização e há uma componente de recrutamento de novos consumidores. A concorrência, nós vemos-la como algo saudável. Porquê? Porque aquilo que nós sabemos de estudos de mercado, estudos de consumidor, é que o consumidor não usa de manhã à noite sempre a mesma marca. O consumidor utiliza diferentes tipos de produtos. Utiliza uma limpeza de rosto de uma marca de supermercado, depois é capaz de utilizar um sérum de uma marca de farmácia, depois utiliza um hidratante que pode ser do supermercado, mas também pode ser de uma perfumaria ou pode ser de uma marca, como é o caso do Benamor. Depois utiliza um creme de corpo e no inverno, se calhar, utiliza um tipo de produto, no verão utiliza outro. Portanto,
A nossa pretensão é conseguirmos introduzir-nos nesta rotina, porque sabemos que ele já hoje já procura diversas marcas, diversos circuitos, e acreditamos é que existe espaço para Benamor entrar nestes circuitos, seja com uma rotina de rosto mais completa, seja com uma rotina de corpo, seja com águas de colónia, e por isso é que os próprios lançamentos que a marca tem vindo a fazer cumprem exatamente o propósito de estarmos presentes na rotina. E dos produtos que nós vamos tendo na gama, no nosso portfólio que vamos lançando, nos permitam recrutar para o consumidor e para entrarmos na rotina do consumidor. Muito bem, isso é completamente estratégico e é muito interessante essa partilha, e agradeço de facto essa transparência. Por fim, outra questão fundamental prende-se com a sustentabilidade, e como é que a sustentabilidade, no fundo, também no retalho pode ser aplicada, e como é que o cliente percepciona ou pode percepcionar que a marca se preocupa a este nível de ser mais sustentável. E uma das questões que é perceptível e é fácil de observar no ponto de venda é a questão do refill, não é? No fundo. O que é que os clientes apreciam? O refill é uma estratégia deliberada, portanto, para que o cliente possa voltar e criar até fidelização através desta estratégia de sustentabilidade. O que é que lhe apraz dizer, no fundo? A sustentabilidade é uma das palavras mais mencionadas Caras. nos últimos anos, não é? Mas Benamor tem uma característica que é, na altura, o fundador de Benamor, sem saber, era um visionário, porque já os produtos que foram lançados na altura eram produzidos em embalagens de alumínio. E ainda hoje, grande parte do nosso portfólio é exatamente feito em embalagens em tubos de alumínio, portanto, em bisnagres de alumínio. Porquê? Porque o alumínio no fundo, um material que é infinitamente reciclável e, portanto, é um dos materiais mais sustentáveis que podem existir do ponto de vista de packaging. Portanto, isto para dizer o quê? Que este ponto da sustentabilidade acompanha a marca desde a parte do packaging até a parte de algumas iniciativas que estamos a explorar, nomeadamente em loja, como exatamente os refills. Portanto, nem todas as lojas têm. Aqui há uma característica que tem muito a ver com a disponibilidade de espaço que a loja precisa ter para conseguirmos ter os garrafões grandes de vidro disponíveis, mas faz parte da estratégia da marca no sentido em que já está no nosso ADN a questão da sustentabilidade, sempre esteve. Sabemos que é cada vez mais relevante para o consumidor atual e, nesse sentido, em 2019, portanto, somos das primeiras marcas em Portugal a instalar o sistema de refills nas lojas. Portanto, já em 2019 criámos, de facto, este formato que é um formato simultaneamente recrutador, porque recruta, sobretudo, estas pessoas que são mais conscientes do ponto de vista ambiental, que têm maior preocupação, e que, de facto, procuram este tipo de produtos, mas também é simultaneamente um formato de fidelização, porque a lógica é, eu compro numa embalagem de alumínio, portanto nova, quando termino, entrego essa embalagem, recebo uma nova, há aqui uma lógica de higienização, etc., das embalagens, e portanto esta componente da fidelização também acontece, porque se eu valorizo, eu passo a comprar neste formato de refill, que eu sei que é mais sustentável, em vez de comprar outro formato qualquer, ou noutra loja qualquer, ou noutra marca qualquer. Esse é um ponto fundamental. No fundo, hoje fala-se muito de sustentabilidade e ouve-se pouco a interligar estes dois conceitos de sustentabilidade e fidelização. Muito provavelmente vamos ouvir falar mais sobre isso no futuro. Fica aqui já um desafio também lançado pela Andreia. Portanto, foi um gosto, o tempo passou rapidamente, nós queremos que estes podcasts sejam curtos. Este está um pouco mais longo do que o normal, mas que também prova de facto o gosto que eu tive em ouvir-te e que os nossos ouvintes terão de facto também um prazer enorme em ouvir-te. Gostei muito, obrigada. Foi. Obrigado, Andreia, e diria até uma próxima vez. Tá obrigada. Bem? Obrigado. Rapidamente chegamos ao fim do episódio. Foi curto, intenso e inspirador. Agora fica a pensar já no próximo episódio. E segue-nos em Retail Lab Podcast.